Alô, comunidade! Começamos mais uma semana aqui ao vivo com mais um ICL Urgente, dia 13 de abril de 2026. A gente chega sempre às 5 da tarde ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo, informação, análise a quente e a minha saudação também a quem nos acompanha depois, né? No programa, assiste o programa à noite, no dia seguinte, no chamado offline. Mas aqui a gente está conversando primeiro com a turma do ao vivo, porque tem sempre atualização de notícia com a nossa equipe, com a Laura Couto, já na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Mais uma semana começando aqui no ICL Urgente. Boa tarde para você, nosso espectador, que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube. E claro, também os nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e comenta no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, boa tarde para todas e todos. Boa tarde para você nesse país em que bolsonarista bom é bolsonarista preso. Preso no Brasil, preso na Itália, né, no caso da Zambelli. E agora tem bolsonarista preso nos Estados Unidos. É o nosso destaque desta segunda-feira. Mais um. Vem para Papuda, Ramagem. Vem cumprir a pena aqui no Brasil, rapaz. Mas tá preso lá pelo ICE, né, o Serviço de Imigração. O Ramagem, o bolsonarista, condenado por golpe de Estado. Vamos começar por aí. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso hoje pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas nos Estados Unidos, o famoso ICE. Aquela polícia política do Trump que sai pegando principalmente os latinos no meio da rua. O sujeito tem uma cara assim de que não é nascido nos Estados Unidos, eles vão pela aparência mesmo. Prende. Prende primeiro. Sabe, aqui no Brasil ainda tem, né? Prende para averiguação. Tá vadiando aí, meu filho? Dá o documento. O Ramagem foi para os Estados Unidos achando que lá estaria livre, leve e solto, né? Amigo do Trump. Mas não foi isso que aconteceu. O Ramagem estava foragido desde setembro de 2025. Ele deixou o Brasil depois de ser condenado pelo STF naquele primeiro grupo dos condenados, né, o núcleo crucial do golpe de Estado, pela participação na trama golpista. E agora ele aparece aqui. Olha só, gente. Esse documento que está na tela é o documento oficial do ICE, o Serviço de Imigração lá dos Estados Unidos. Alexandre Ramagem Rodrigues, país de nascimento Brasil. Situação, sob custódia do ICE. Claro, a gente traduziu a página, mas é a página oficial do ICE, já constando a prisão do elemento, como eles dizem, né? Ramagem foi preso em Orlando, na Flórida, e levado a um centro de detenção do ICE. Ele foi detido por questões migratórias ou por ter estacionado o carro errado, por problemas no trânsito. Isso ainda está sendo melhor apurado. A Laura tem mais detalhes sobre esta prisão que aconteceu na hora do almoço, algumas horinhas antes da gente entrar no ar aqui. Laura. Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o Alexandre Ramagem é um cidadão foragido da justiça e a prisão dele é fruto de uma cooperação internacional Brasil-Estados Unidos no combate ao crime organizado. Além disso, de acordo com autoridades norte-americanas, o Ramagem estava em situação migratória irregular, Rodrigo. Já o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo tem outra versão. Ele diz que o Ramagem foi detido pela imigração depois de uma abordagem policial por conta de uma infração de trânsito, Rodrigo. Mas vale lembrar que em janeiro de 2026, o Ministério da Justiça formalizou o pedido de extradição ao governo norte-americano e também incluiu o nome do Ramagem na lista da Interpol. E durante esse período no exterior, o ex-parlamentar sofreu também sanções e teve o passaporte diplomático cancelado pela Câmara dos Deputados depois que o Ramagem teve aí o mandato cassado. Agora, o governo brasileiro está aguardando mais informações sobre como vai ser o processo de retorno do Ramagem para o Brasil. Rodrigo. Então, há essa dúvida mesmo, você que está nos acompanhando. Foi uma prisão pedida pelas autoridades brasileiras e daí a polícia dos Estados Unidos foi lá, descobriu o Ramagem e prendeu? Ou foi algo casual? Ele cometeu uma infração de trânsito, como diz o Paulo Figueiredo? Paulo Figueiredo é o amigo do Eduardo Bolsonaro, que também mora lá nos Estados Unidos, é neto do ditador João Figueiredo, né? Paulo Figueiredo diz, não, ele cometeu uma pequena infração de trânsito, a gente não sabe bem o que é isso, será que estacionou o carro num lugar que não podia? A polícia foi lá, pediu o documento e viu, opa, esse cara aqui está foragido, está na lista da Interpol, está condenado no Brasil e está com documento vencido nos Estados Unidos.
Aí prendeu, levou para a cadeia. O que é irônico nessa história aqui é que os bolsonaristas defendem a política do ICE. Defendem, porque eles batem até continência para a bandeira dos Estados Unidos. Acham bonito prender imigrante, barbarizar a polícia, sair caçando as pessoas no meio da rua. Aí eles aplaudem. Porque um sujeito como esse acha que com ele não vai acontecer. Ah, não, comigo o ICE vai logo perceber que eu sou amigo do Trump e não vai me prender. Está preso. A dúvida, será que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo vão se mover, vão atuar junto às autoridades lá trumpistas para tentar livrar o Ramagem? É possível. É possível. De qualquer maneira, sofre um desgaste. Imagine o susto do sujeito que está lá escondido, participando inclusive de lives, de eventos lá nos Estados Unidos, um condenado pela justiça brasileira, um golpista, um criminoso, porque a palavra é essa, um criminoso condenado, de repente a polícia dos Estados Unidos prende o sujeito. Bom, antes de ser preso, o Ramagem se vangloriava de estar seguro nos Estados Unidos, que nem a Carla Zambelli, que falou, eu vou para a Itália porque lá ninguém põe a mão em mim. Dançou, está presa e aguardando a hora de ser extraditada para o Brasil. Numa entrevista para o blogueiro Alan dos Santos em novembro do ano passado, olha só o que o Ramagem falou. Está aqui no telão, abre aspas. É lógico que eu não ia ficar no Brasil com as minhas filhas me vendo ser preso sem ter cometido crime nenhum e sofrendo diante de uma ditadura. Hoje estou seguro aqui nos Estados Unidos com a anuência do governo americano. Ele é policial de carreira, ex-deputado federal e, inclusive, comandou a ABIN, no governo Bolsonaro. Ele chama o Brasil de ditadura. E os Estados Unidos, hein? Esse regime que prende as pessoas por suspeita no meio da rua, polícia política. Qual o nome que se dá a isso lá nos Estados Unidos? Ele achou que lá ele estava seguro. E, por ironia do destino, é lá que ele acaba preso. Alexandre Ramagem. A gente recuperou aqui algumas postagens recentes do Ramagem, nesse período em que ele achava que estava livre, leve e solto nos Estados Unidos. Inclusive, essa aqui, ó. Durante aquele evento conservador lá da CEPAC nos Estados Unidos, o Ramagem encontrou lá o Flávio Bolsonaro, candidato a presidente. Não sei se a gente consegue rodar esse vídeo, nós temos a foto aqui. A gente tem, é isso mesmo, tá aqui, ó. É de algumas semanas atrás. Tá aí, ó, o preso pelo ICE abraçando Flávio e Eduardo Bolsonaro, mostrando a foto, todo orgulhoso, de terno e gravata, achando que não corria risco. Isso aqui foi nos Estados Unidos. É uma das últimas postagens do Ramagem que a gente recuperou na página dele. Ele com o Flávio Bolsonaro. Olha lá. O bonitão foragido, preso nos Estados Unidos. Preso agora, né? No dia ele estava até dando entrevista, falando no evento da CEPAC, etc. Essa é uma postagem. A outra postagem, o Ramagem ironiza o Alexandre de Moraes e faz esse repost no antigo Twitter, o X. Ele põe o Alexandre de Moraes atrás das grades, o Xandão. É uma repostagem do Jason Miller. Alexandre Ramagem repostou no dia 31 de março, que é o dia da implantação da ditadura militar no Brasil, em 64. Ele fez aqui esse post engraçadinho, com o Xandão preso. Só que quem está preso é ele, lá no ICE. Né? Vamos ver até quando. E teve também um repost, que é o terceiro que eu separei aqui, eu pedi para a nossa equipe separar, né? Ele reposta um texto do Eduardo Bolsonaro. Os três aqui na fotografia, dá uma olhada nos Estados Unidos. Dudu Bananinha, Alan dos Santos e Ramagem. Os três extremistas foragidos nos Estados Unidos. Três que têm que acertar as contas com a justiça brasileira. O Eduardo Bolsonaro postou assim, não podemos retornar à nossa pátria, mas ao menos estamos livres, em comum, seguir lutando por liberdade. Alan e delegado Ramagem. Só que não, né? Agora já tem um deles preso. Vai chegar a vez do Alan dos Santos? Outro dia um jornalista de direita que era sócio do Alan dos Santos acusou o Alan dos Santos de ter roubado equipamentos. Eles tinham uma sociedade. Eles tinham lá um negócio chamado Timeline, que é um canal aí de direita. O Lacombe, que é um jornalista de direita, rompeu com o Alan dos Santos e disse... Ele ficou com meus equipamentos, com as minhas câmeras, até a mesinha do estúdio ele ficou. Será que roubou? Rapaz, bom,
Essa também é uma postagem recente em que o Eduardo louvava o fato, ao menos estamos livres. Não estão mais, pelo menos um deles já está preso e, ironicamente, preso não pelo golpe de Estado, por enquanto, mas preso por irregularidades perante o ICE, que é essa polícia política lá dos Estados Unidos. Vamos acompanhar, a qualquer momento trazemos atualizações sobre esse caso. Repito, a família Bolsonaro vai tentar ajudar o Ramagem, vai tentar mexer ali nos bastidores para tentar soltá-lo, se puder, né? Se tiver uma brecha para o Trump mandar soltar o Alexandre Ramagem. Como está virando um regime ditatorial lá, é capaz que venha uma ordem de cima e solta. Ah, manda soltar, isso aí, amigo. Manda soltar. É assim que funciona em regime autoritário, né? E lá está virando um regime francamente autoritário. Bom, seguindo na editoria da trama golpista, né? A Polícia Militar de Brasília expulsou hoje 5 coronéis que foram condenados por omissão durante aqueles ataques no 8 de janeiro de 2023. O documento foi publicado hoje no Diário Oficial lá do Distrito Federal. A medida cumpre decisão do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado determinou que a PM declarasse a perda dos cargos desses oficiais. Nós temos os 5 aqui na tela para colocar. São 5 PMs que deveriam ter comandado e evitado a invasão dos prédios públicos, mas aparentemente foram condenados por isso, né? Facilitaram o quebra-quebra no 8 de janeiro. Fábio Augusto Vieira, que era o comandante-geral da PM do Distrito Federal. Klepter Rosa Gonçalves, subcomandante. Jorge Eduardo Neime, ex-comandante do Departamento de Operações da PM, lá do Distrito Federal. Paulo José Ferreira, chefe interino. E Marcelo Casimiro, ex-comandante do 1º Comando de Policiamento Regional lá do Distrito Federal. Então, os 5 aí, além de condenados, perdem os cargos, perdem a farda, perdem o soldo. Pelo menos a gente entende que deveria ser assim, né? Será que o soldo eles vão conseguir manter? Depois vão acompanhar. Os coronéis tiveram pena fixada em 16 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração do patrimônio tombado. Estão presos desde 11 de março no 19º Batalhão da PM do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Então esses 5 aí são vizinhos, eram, né, do Jair Bolsonaro, que era onde o Jair Bolsonaro estava preso, na Papudinha. Bom, coloca na agenda aí, pessoal, falando em golpista, coloca na agenda. Está marcado para amanhã, às 2 horas da tarde, o interrogatório do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. A gente mostrou ele agora há pouco ao lado do Ramagem. E amanhã é o interrogatório dele perante o Supremo Tribunal Federal. Como o Eduardo está nos Estados Unidos, a sessão provavelmente vai ser aberta em videoconferência. A Laura tem outras informações sobre isso para trazer para a gente. Esse depoimento do Eduardo faz parte da fase de instrução da ação penal em que o Eduardo Bolsonaro é réu por coação no curso do processo. O filho 03 do Bolsonaro tentou atrapalhar o andamento do julgamento da trama golpista, no qual Jair Bolsonaro foi condenado. Na denúncia da PGR, o Eduardo é acusado de tentar beneficiar o ex-presidente e também de articular medidas contra o Brasil nos Estados Unidos, como a imposição de tarifas ao Brasil e também retaliações a autoridades, entre elas ministros do Supremo, inclusive. Vale ressaltar que a presença do réu Eduardo não é obrigatória no interrogatório e, como o ex-deputado não indicou nenhum advogado, a defesa nesse processo está sendo realizada aí pela Defensoria Pública da União. Rodrigo. É isso. Muito provavelmente vão abrir a câmera e não vai aparecer ninguém, porque o Eduardo é covardão, né? E, pelo jeito, vai ser condenado à revelia, como se diz na linguagem judicial. A revelia. Provavelmente não vai nem dar as caras, né? É isso. Bom, Eduardo Bolsonaro segue desagradando os aliados com as trapalhadas que ele promove lá nos Estados Unidos. Que a turma do Bolsonaro, da direita, está animada, né, com as pesquisas, com o Flávio Bolsonaro, e quer, assim, tá avaliando o seguinte: quanto menos o Eduardo aparecer, é melhor. Dessa vez, o que está incomodando, quem está incomodado, na verdade, é o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. O Ciro Nogueira diz que o filho foragido do Bolsonaro atrapalha ao gerar crises internas, ao invés de focar no combate a Lula. Porque é isso, outro dia o Eduardo estava brigando com o Nicolas Ferreira, lembra? Batendo boca com o Nicolas Ferreira. A crítica de Ciro Nogueira aconteceu durante um evento em São Paulo, Summit Brasil 2026, Healthcare Management. Reúne pessoal de plano de saúde,
Ele adora dar palestra para lobista e gente do mercado. Então ele estava participando desse encontro aqui em São Paulo e o Ciro fez referência aos ataques de Eduardo ao Nicolas Ferreira. Ele disse, ele, Eduardo, é que atrapalha hoje em dia. O Eduardo eu tenho um respeito, é um querido amigo, uma pessoa que tem a sua representatividade. Agora, o nosso adversário nesse campo não é o Nicolas. O que quis dizer o Ciro Nogueira? Adversário, o sujeito que mais atrapalha do que ajuda é o Eduardo. O pessoal até brincou, é o camisa 10 do Lula, porque na época ali do tarifaço foi a hora que o Lula recuperou popularidade no ano passado. Deixa o Eduardo fazer as coisas que ajudam o Lula, é o que diz o Ciro Nogueira. Flávio Bolsonaro, né, agora voltando para aquele que é o candidato mesmo, fez o que um bolsonarista sabe fazer de melhor nos últimos dias. Espalhou fake news sobre opositores. Só que dessa vez ele mirou no governo Lula e acertou no próprio pé. A Laura explica pra gente que história foi essa. Usou um vídeo da época do pai dele na presidência, é isso, né, Laura? Sim, Rodrigo, isso mesmo. A história é a seguinte, o senador Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais que a gente não vai rodar aqui, em que ele denuncia um suposto agravamento da crise econômica no Brasil hoje em dia, mencionando, entre outras coisas, o endividamento das famílias brasileiras e também o aumento do custo de vida. E durante o vídeo, o Flávio colocou cenas de pessoas recolhendo alimentos de um caminhão de lixo, como se fosse uma situação atual. Acontece, Rodrigo, que essas cenas foram originalmente gravadas e divulgadas em outubro de 2021, durante o governo do pai do Flávio, Jair Bolsonaro. E esse vídeo faz parte de uma reportagem da Folha de São Paulo que mostrava o aumento da fome durante a pandemia. É isso, é daquela mesma época do caminhão de osso, né? Que as pessoas tinham que ir atrás de osso, entrar na fila do osso para comer, ou recolher carne no lixo para conseguir comer. Isso foi no governo do Bolsonaro com o Paulo Guedes. E o Flávio Bolsonaro fez essa postagem querendo dizer que era agora no governo do Lula, só que rapidamente foi desmentido. O Ronaldo Caiado, que é outro candidato da direita, deixou o governo de Goiás para disputar o Planalto, mas a família, família grande, né? A família Caiado continua empregada, muito bem empregada na máquina estatal lá do governo goiano. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, pelo menos 10 parentes do governador estão em cargos comissionados, aqueles cargos que o sujeito não é que ele prestou um concurso, ele foi nomeado, né, porque é amigo. Laura, conta melhor pra gente essa história. Rodrigo, na folha de pagamento do estado de Goiás aparecem nada mais, nada menos do que 50 caiados entre parentes do ex-governador e outras pessoas. E somadas, essas remunerações passam de R$650 mil por mês. Esse grupo de pessoas conta com servidores, aposentados, pensionistas e comissionados. E se a gente considerar familiares com outros sobrenomes do caiado, a lista cresce ainda mais. A Folha de São Paulo, porém, filtrou aí 10 parentes comissionados, que, como você explicou, Rodrigo, são funcionários nomeados livremente por uma autoridade, sem a necessidade de um concurso público. E desses 10 nomes identificados pela reportagem, 9 são primos do caiado e um é marido de uma prima do ex-governador. Um destaque aí para o Adriano Rocha Lima, que é primo do caiado e assessor na Secretaria de Relações Institucionais e também é cotado para ser vice na chapa do atual governador de Goiás, o Daniel Vilela, do MDB. De acordo com juristas, esses casos apurados pela Folha entram em brechas na lei do nepotismo, mas é possível sim questionar o comportamento na justiça, Rodrigo. Os juristas dizem, tem umas brechas, né? Porque existe uma lei do nepotismo proibindo você nomear parente direto da autoridade. Mas tem brecha. O sujeito tem grande conhecimento nessa área, nomeia. Não é o governador que está nomeando diretamente, é um subsecretário, não sei de onde, nomeia. E com isso, tem 10 caiados se aproveitando ali do dinheiro público em Goiás. É essa turma que fala em privatizar, em diminuir o tamanho do Estado, mas vivem pendurados no Estado. Família Caiado. Uma vez eu fui lá no estádio, lá em Goiânia, o Serra Dourada, e fui olhar lá, o ex-governador que inaugurou e tal. Era parente, o Caiado é a terceira, quarta geração de políticos lá em Goiás. O avô dele já estava na inauguração do estádio. Então é uma família de gente pendurada no estado de Goiás. Assim como a família Bolsonaro é pendurada no estado do Rio de Janeiro e depois no Brasil, né? Fizeram carreira, nunca trabalharam, a não ser com a fábrica de chocolate, com a loja de chocolate, nunca trabalharam fora do setor público. Não teria problema, né? Porque muita gente séria trabalha no setor público
professor, policial, assessores legislativos que trabalham seriamente. Não tem problema. Agora, o sujeito fala mal do Estado e pendura a família inteira no Estado. Caiado fez isso, Bolsonaro também faz isso. O Ronaldo Caiado afirma que todas as contratações foram previamente analisadas pela Procuradoria-Geral do Estado. Tá bom, Caiado? Valeu. Vamos falar de mais uma pesquisa que saiu nesse fim de semana mostrando como a disputa está acirrada para presidente no Brasil. Olha só, pessoal. Segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, um empate quase absoluto. Nós temos os números aqui, vamos colocar primeiro os números de segundo turno. E pela primeira vez, o Flávio aparece numericamente um pontinho na frente do Lula. 46 Flávio, 45 Lula. O que é um empate, né? Porque a margem de erro é 2 para lá, 2 para cá. É empate. Mas é um empate que mostra como o Lula enfrenta dificuldades nesse momento. A gente tem também o cenário de primeiro turno. No primeiro turno, o Lula está na frente. Vamos colocar aqui cenário de primeiro turno, segundo o Datafolha, Lula 39%, Flávio 35%, Caiado, esse dos parentes, 5%, Romeu Zema 4%, e tem os outros menores aí que nem aparecem nesse cenário. Eu queria falar rapidamente sobre isso. O Lula, no segundo turno, podemos voltar para aquele segundo turno, para aqueles números anteriores, por favor? No segundo turno contra o Flávio tem empate. E o quadro não é fácil para o Lula, porque se fosse o Zema contra o Lula, também teria empate. Lula 45, Zema 42. Com o Caiado, Lula 45, Caiado 42. O que mostra que o Lula está com um teto de 45%. É possível ganhar com esse teto? É. Mas está ficando perigoso para o Lula. A aprovação ao governo caiu, a rejeição ao Lula é maior do que a rejeição ao Flávio Bolsonaro. Eu sei, muita gente vai dizer, a campanha nem começou ainda, o Flávio Bolsonaro ainda não foi exposto, os casos, né, que a gente conhece e tal. Isso vai acontecer, mas não basta diminuir o Flávio Bolsonaro, o Lula precisa melhorar. E aí tem a questão do endividamento das famílias, segundo todos os analistas, é isso que está deixando um certo mau humor na população. O desemprego está baixo, as pessoas têm trabalho, mas tem uma renda que às vezes não dá para chegar até o fim do mês. Por quê? Endividamento, muitas vezes causado pelas bets, pelas apostas, principalmente na baixa renda. Por isso que o Lula está falando duas coisas: combater as bets e liberar dinheiro do fundo de garantia para as pessoas pagarem suas dívidas. Bom, e quem não tem fundo de garantia, como é que faz? Uma boa parte do povo trabalhando como PJ, MEI, autônomo. Como é que vai fazer? Então, tem um mal-estar econômico, apesar de desemprego baixo, de inflação baixa, né, e do país crescendo relativamente bem. Então, o Lula não está conseguindo obter aqueles resultados que ele obteve no primeiro e no segundo mandatos. Ainda tem todas as condições de ganhar, mas o sinal amarelo está aceso nesse momento na campanha do Lula. Inclusive, uma semana decisiva no Congresso para o governo, hein? O Legislativo deve discutir 2 projetos fundamentais para o Lula nos próximos dias: o fim da escala 6x1 e a regulamentação dos aplicativos de transporte. Demorou, hein? Está chegando no último ano desse mandato, mas está chegando. Laura Couto tem outras informações. Rodrigo, essa pode ser a semana mais importante para a campanha eleitoral do Lula. O PL dos aplicativos, né, o projeto de lei dos aplicativos de transporte, vai ser discutido amanhã. O texto determina mudanças nos direitos dos trabalhadores de aplicativo e também nas obrigações das plataformas. Só que a última versão do documento, que é relatado pelo deputado Augusto Coutinho, do Partido Republicanos, é totalmente contra o trabalhador. O texto foi modificado e concede aí às empresas o direito de uma taxa de até 30% do valor das corridas e também define os trabalhadores como autônomos, ou seja, sem um vínculo de emprego com a empresa. Já na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai votar o parecer sobre a PEC do fim da escala 6x1. Além disso, o presidente da Casa, Hugo Mota, se comprometeu a acelerar a tramitação para votar o texto no plenário até o final de maio. Rodrigo. Sobre esse projeto dos aplicativos, os motoristas e entregadores se preparam para uma paralisação nacional e uma carreata em São Paulo, porque do jeito que está o projeto, com esse relator aí, mudou tudo, os motoristas não estão gostando. Porque na verdade não vai melhorar a vida dos motoristas e entregadores por aplicativo. Tem que protestar e tem que arrancar uma lei melhor, né?
Pessoal, dança das cadeiras no governo. O presidente Lula demitiu hoje o presidente do INSS, Gilberto Waller Jr. Ele havia assumido a presidência do órgão em 30 de abril do ano passado, em meio ao escândalo envolvendo fraudes bilionárias. Mas, assim, ele não tem nada a ver com as fraudes, ele veio depois, justamente para limpar a imagem do INSS. Mas está com outro problema no INSS, represamento de benefícios. Demora demais para conceder benefício, né? Bom, foi nomeado para o lugar do Gilberto Waller a servidora de carreira Ana Cristina, nomeada, né? Ana Cristina Viana Silveira. Em nota, o Ministério informou que Ana Cristina assume com a missão de acelerar a análise de benefícios e simplificar processos internos. Demora demais. Pergunta para alguém que precisa do benefício. Está demorando, tem uma fila. Tem que andar. Isso é outra coisa que está gerando mal-estar entre a população que mais precisa. Baixa renda, média renda. Trocando, então, a presidência do INSS. Pessoal, vamos para o noticiário internacional, importantíssimo hoje. Trump reafirmou as críticas ao Papa Leão XIV. Só faltava essa. O Trump brigando com o Papa. Ele disse que o Papa está errado em questões de lei e ordem. Bom, o Papa não é policial, né, Trump? Tudo começou neste domingo, quando o presidente dos Estados Unidos disse que não quer um Papa que ache tudo bem o Irã ter uma arma nuclear. Mas quem é o Trump para querer um Papa, não querer um Papa? Que eu saiba, ele nem é católico. Ele é protestante, né? Bom, num post nas redes sociais, Trump escreveu assim: infelizmente, acho que nós temos o post aqui, infelizmente o fato do Leão XIV ser fraco contra o crime, fraco em relação a armas nucleares, não me agrada. Assim como não me agrada o fato dele se encontrar com simpatizantes de Obama. Mas o que ele quer? Ele quer mandar no Papa? Completamente alucinado mesmo, né? Pior, além de atacar o Papa, o Trump fez essa postagem. Olha isso, gente. Em que ele se apresenta quase como Jesus Cristo. Presta atenção nessa postagem. Aqui atrás tem a águia representando os Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos, um homem doente aqui, o Trump, como se fosse Jesus, como se fosse um santo. E aqui atrás, as figuras celestiais que viriam em socorro do Trump. Isso aqui pegou muito, muito mal entre católicos e também entre protestantes cristãos, porque é o Trump querendo dar uma de Deus. Ele pensa que é Deus? Não, ele tem certeza. E fez essa postagem lamentável que correu o mundo e faz parte da luta dele contra o Papa. Vamos lembrar que o Papa é estadunidense. O Papa conhece bem a base católica lá dos Estados Unidos. E o Trump está disputando essa base católica também. Mas desse jeito, eu acho que ele está perdendo a base católica. É o capeta fingindo que é Jesus Cristo. Mais ou menos isso, a gente pode resumir assim. Bom, o Papa rebateu as publicações e afirmou não ter medo do governo Trump. Inclusive o Papa deu uma entrevista no avião e tal, falando que não tem medo e que não está aqui para ficar tendo que agradar o presidente dos Estados Unidos. O Papa Leão XIV é mais discreto do que o Francisco, mas assumindo uma posição importante, uma posição afirmativa em relação a Donald Trump. Vamos ver até onde vai esta guerra de Trump agora contra os católicos no mundo. É a maior religião do planeta, né? Entre os cristãos são a maior religião e dentro do cristianismo o catolicismo é a maior. Então o Trump está comprando guerra contra o líder dos católicos. Impressionante. E só para a gente completar, né, hoje começa o bloqueio dos Estados Unidos contra navios que entram e saem, que passam pelo Estreito de Hormuz. A medida atinge todas as nações que tentarem navegar para portos iranianos, incluindo aqueles no Golfo Pérsico e no Golfo do Omã. Laura, rapidinho, né?
Isso vem depois do fracasso das negociações ali no Paquistão nesse fim de semana, né? Isso, Rodrigo, que tinham como ponto central o programa nuclear iraniano, né? E com isso, o Trump antecipou a decisão de hoje nas redes sociais e afirmou ter instruído a Marinha a interceptar embarcações associadas ao pagamento de taxas ao Irã para transitar pelo Estreito de Hormuz. Mas logo depois, o Comando Central dos Estados Unidos esclareceu que essa ação vai ser limitada a navios que entram ou saem de portos iranianos sem bloqueio total da rota marítima ali no Estreito. Mesmo assim, o presidente dos Estados Unidos voltou a ameaçar o Irã e disse que se algum navio iraniano se aproximar do bloqueio, vai ser eliminado igual os barcos no Mar do Caribe, Rodrigo. É isso. Então, importantes atualizações. Laura, obrigado pela participação com atualizações de notícia mais uma vez aqui. Obrigada, até amanhã. Valeu. Eu vou passar a bola já para o N2, né? Gabi Varela, Chico Sá, toda a nossa equipe vão trazer mais informações sobre 2 fatos que eu vou aqui falar muito rápido, né? Muito rápido, antes daqui da China. Derrota da extrema-direita na Hungria. O Orbán perdeu a eleição na Hungria. O N2 a gente vai trazer mais notícias. E a eleição no nosso vizinho aqui no Peru. Também vamos falar disso no N2. O último recado é que está liberado o replay desse documentário que ficou excelente. Eu assisti a pré-estreia domingo, ontem, né? A turma pôde assistir, uma audiência altíssima. Vai para a China, Eduardo. Está liberado o replay. Se você não viu ontem, está liberado. Você entra em iclurgente.com.br e se inscreve para poder assistir o replay desse documentário. É o 3º da trilogia, né? Vai para Cuba, Eduardo, vai para a Argentina e agora o Vai para a China, mostrando o avanço tecnológico e a China como uma alternativa no mundo. Tá feito o convite, o ICL Urgente fica por aqui, vem aí o N2. Valeu, gente, até amanhã. Há 5 anos eu venho alertando nos meus vídeos sobre o perigo do poder dos monopólios privados. Monopólios como o Google, como o Facebook, como a Amazon, que hoje até tem outros nomes, porque passaram a englobar várias outras empresas também. Chamam-se Alphabet, Meta e etc. A verdade é que eles levaram o mundo a uma distopia e comandam hoje os hábitos de consumo, definem a moral das pessoas e influenciam eleições no mundo inteiro. O ano de 2026, um dos anos mais importantes da história do Brasil, está na mão desses grupos. Aliás, estava. Porque no dia 28 de abril, vocês vão assistir ao dia D da soberania digital brasileira. O dia em que o anúncio vai ser feito, onde um grupo teve a coragem de construir aqui no Brasil uma estrutura capaz de enfrentar esses monopólios, trazendo a tecnologia mais avançada do planeta para construir aqui, no nosso país, sob as nossas leis, uma alternativa para o povo brasileiro. Não deixem de assistir ao anúncio no dia 28 de abril. Na revista Liberta dessa semana, Ricardo Mello expõe o discurso de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, onde o senador oferece os minerais estratégicos do Brasil a serviço dos americanos, revelando um projeto de subordinação nacional disfarçado de patriotismo. Leia também, Luiz Costa Pinto traça um paralelo perturbador entre os horrores de Auschwitz e os ataques de Trump e Netanyahu ao Irã e ao Líbano. Ainda artigos de Nina Lemos, Jamil Chadi e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.